sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Nada é do Nada. E hoje eu vou receber aqui duas grandes mulheres que fazem parte, né, desse time com histórias inspiradoras. Então já fica com a gente, porque eu acredito que o que elas vão trazer aqui hoje pode levar uma transformação na sua vida. E eu já quero começar apresentando a Júlia. Ela é uma mulher inspiradora, de uma fé inabalável, casada, tem como formação administração de empresas. Sua jornada é marcante por duas histórias de superação. Tendo vencido 2 cânceres com maestria, hoje Júlia compartilha sua experiência através de palestras motivacionais, inspirando os outros a enfrentarem desafios e a se desenvolverem pessoalmente. Júlia, seja muito bem-vinda! Ai, muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui. Agora, do outro lado, né, da câmera, agora tá contando um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha jornada e sobre o propósito que eu tenho de vida mesmo, né? Para trazer e para ajudar outras pessoas a talvez que estejam passando pelo que eu passei ou até mesmo por outros problemas que estejam passando mesmo na sua vida. Júlia, e era exatamente isso, né? É exatamente isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas antes, deixa eu apresentar essa outra maravilhosa que está aqui com a gente hoje, compondo essa mesa, que é a Karina Teixeira, engenheira de produção, empresária, casada, mãe, transformadora de vidas e empresas, busca sempre novos horizontes e oportunidades de crescimento. Karina, seja muito bem-vinda! Obrigada. Hoje, do outro lado, estou muito, muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que eu estarei aí ajudando vidas, contribuindo com a minha história. E eu tenho certeza que vai ser emocionante o dia de hoje. Então vamos lá, porque eu acredito muito, né, conhecendo um pouco da história de vocês, que esse episódio vai levar aí uma transformação e um conteúdo na vida de muita gente, né? Então vamos lá. Júlia, eu quero começar por você. Eu quero que você me fale um pouco do seu propósito, né? O que é esse propósito de vida para você? Compartilha com a gente, Júlia. Então, eu falo que assim, até pouco tempo atrás eu me sentia bem perdida, sabe, com relação ao propósito. Eu era uma das pessoas que eu e a Karina falamos lá atrás, nos episódios anteriores, que ficava perdida, querendo, né, incansavelmente saber qual era o meu propósito, o que Deus queria de mim, né, por que eu estava aqui e por que hoje eu falo isso para vocês. Há 8 anos atrás, eu iniciei um processo onde eu descobri que eu estava com câncer. E foi um processo, assim, muito árduo, né? Só quem passa por isso sabe o que de fato é. E eu passei por 2 cânceres, né? Igual você mesmo falou. Então, não foi fácil e eu fiquei me perguntando por um tempo por que eu ainda estou aqui. Porque durante todo esse processo, várias pessoas passaram junto comigo, né? Eu tive pessoas na época da quimioterapia que iniciaram junto comigo, da radioterapia, do transplante, e todas elas foram embora, todas elas faleceram. E durante um tempo eu fiquei me perguntando, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque ao mesmo tempo que eu ficava muito feliz por estar viva, eu me sentia assim, todo mundo falava comigo, né? Você tem um propósito aqui, Deus te ama muito, você tem um propósito muito grande, você vai ajudar muitas pessoas, mas assim, eu falava, mas qual que é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Por que eu não morri, né, junto com as demais pessoas? E isso tomou um peso muito forte na minha vida. E cada vez que eu fazia essa pergunta, eu me sentia mal, porque parecia que eu estava realmente perdida, sabe? Sem rumo, sem saber o que de fato eu estava fazendo aqui na Terra. É como se eu estivesse assim, aqui em vão. E aí eu comecei a tentar entender um pouco mais disso. Só que por ironia, né, do destino, eu e meu marido, a gente começou a passar por alguns processos, né, em nossa casa, onde me levou a procurar o desenvolvimento pessoal. Eu precisava entender o que estava acontecendo para poder ajudá-lo. Só que nesse desenvolvimento aí do processo, esse processo do desenvolvimento pessoal, ele mostrou muito além do que eu estava imaginando, porque ele mostrou sobre mim. Eu consegui entender que, na verdade, o propósito já estava ali, né, para mim. Só que eu estava tão perdida que eu não conseguia entender. Nesse processo de desenvolvimento pessoal, eu comecei a descobrir a minha real identidade. Eu consegui entender quais eram os valores que eu tinha e o porquê de fato eu estava aqui. Em desses cursos que eu fiz, né,
dessas palestras, dessas imersões de desenvolvimento pessoal, eu fui puxada para o palco, onde eu tinha que contar rapidamente sobre a minha história. E nesse momento, eu comecei a contar e falar sobre isso. Falei desse processo que eu tive de câncer, eu tive um sarcoma de Ewing na perna, e eu tive uma recidiva no pulmão, depois de 1 ano e meio que eu tinha terminado o tratamento da perna. E durante esse processo, eu fui afastada e depois eu cheguei ao ponto de ser aposentada. Então, quando chegou esse processo, eu me senti assim, a pior pessoa do mundo, porque quando a gente chega à aposentadoria, é quando a gente normalmente já tá no final da vida, que a gente pode curtir um pouco mais a vida. Então, eu comecei a pensar assim, tá, se eu já tô aposentada, pra que eu sirvo, né? Pra que eu tô aqui? E é forte isso, né, Júlia? E é forte, e bateu muito com o meu propósito. Eu falei, não, mas eu sirvo pra alguma coisa, porque senão eu teria morrido. E aí ficou batendo muito isso forte na minha cabeça. Um conflito, né, Júlia? Um conflito muito grande. E aí, nesse palco, eu comecei a falar sobre essas coisas. E uma das coisas que eu falei é que, assim, acho que foi até você mesma que falou em um dos episódios, que o primeiro ouvido a ouvir o que a gente fala é o nosso. Sim. E no momento que eu estava falando para aquelas pessoas sobre a minha vida, sobre a minha história, eu falei que eu me sentia uma inválida, que era a categorização que o INSS, vamos dizer assim, tinha me dado, né? Que eu teria que ser aposentada por eu estar inválida. Mas, na verdade, eu não estava inválida, muito pelo contrário. Eu tinha uma força muito grande dentro de mim, eu só precisava de encontrar. E através desse processo todo de desenvolvimento pessoal, eu comecei a entender que, assim, eu era forte, eu era batalhadora, eu era vitoriosa, eu tinha muita coisa dentro de mim. E a principal delas que eu passei a entender foi que o propósito é um só, né? O propósito de Deus é que a gente cresça e que a gente contribua. Então, o que eu poderia fazer a partir da minha história? A minha história ia ajudar muitas pessoas. E foi isso que eu percebi na hora que eu terminei de falar naquele palco. Nos 5 minutos que eu tive para falar, eu impactei e emocionei todas as pessoas que estavam lá dentro. Todo mundo depois chegou para mim me elogiando, agradecendo pela minha história, falando que às vezes reclama de coisas pequenas e eu tava ali, né, querendo aprender, querendo me redescobrir novamente. Sim, e nesse momento, Júlia, eu estava lá presente, né? Foi exatamente essa percepção que eu tive, né? Só completando o que você está falando. Você tocou as pessoas no sentido de que o que é problema para você, né? Às vezes a gente passa a vida reclamando de tantas coisas e quando a gente se depara com uma história tão forte quanto a sua, é que a gente entende que nós temos só que agradecer, né? Muito, e assim, eu pude perceber que eu sou filha de Deus, sim, eu posso mais, eu quero mais, eu mereço mais. Uau. E na hora que eu tive o conhecimento disso, aí é como se tivesse assim, ido por terra todas aquelas coisas negativas que estavam ao redor de mim mesma, sabe? Tudo que estava me impedindo de crescer, de evoluir, de prosperar. E a gente sabe, quando a gente tá caminhando, né, de acordo com o que Deus quer, as coisas vêm para tentar cegar a gente mesmo, né, para tentar parar a gente, paralisar a gente. E era isso que eu tava sentindo, mas a partir do momento que eu comecei a entender que o meu propósito era ajudar o outro, e através o que eu tenho hoje de ferramenta, né, para poder ajudar o outro, além do meu trabalho, né, que eu já tenho, a questão da minha graduação, a minha história poderia impactar muitas pessoas. Sim, e eu já tinha ouvido isso desde quando eu descobri que eu estava doente. Muitas pessoas escrevem um livro, conta a sua história, abre uma página para você contar sobre essa superação que você tem. Então, assim, ajuda as pessoas que estão passando por isso. E Júlia, foi no processo dessa busca pelo desenvolvimento pessoal que você descobriu que você poderia ir além. Sim. Ali foi como se várias chaves tivessem realmente caído, sabe? Porque o que tinha ficado em mim, eu tinha criado uma crença em cima do que tinha sido falado pelo INSS, que eu estava inválida, por isso eu não poderia trabalhar mais. E aquilo ali é como se tivesse me engessado, sabe? Eu não conseguia ver nada além daquilo ali. Eu me sentia totalmente travada, né? Totalmente presa. Mas a partir do momento que eu fiz algumas ferramentas, tive noção daquele conteúdo todo, eu pude ver que realmente, assim, eu mereço mais. Eu não tô aqui por um acaso e eu tenho que fazer valer a minha vida, sabe? Todos os dias, Uau, Júlia. na hora que eu levanto, eu agradeço a Deus por eu estar aqui.
Infelizmente, eu precisei de perder algumas pessoas, né? Eu precisei de ver algumas pessoas irem embora, passando pelo mesmo tratamento que eu. E assim, o fato de eu ter ficado é muito grandioso, porque assim, eu sei que eu tenho um propósito. Hoje, depois de conhecer, né, me conhecer cada vez mais, hoje eu vejo outros horizontes. E é o que eu falei, hoje eu vejo além, sabe? Eu vejo que eu mereço mais e que pra mim o céu é o limite, sabe? Uau, Júlia. Eu falo que hoje eu dou o passo, porque o chão quem me dá é Deus. Nossa, que Então, é só isso, sabe? Hoje eu sou uma nova mulher e hoje eu tô escrevendo uma nova história pra minha vida. Nossa, Júlia, que impactante a sua história, viu? Obrigada. E assim, gente, a gente que está nesse movimento, né, encorajando, levando essas histórias de superação para outras mulheres, o quanto é importante a gente acreditar na gente, né? E tirar esses post-its que a vida vai colando ao longo da nossa trajetória, né? Como o INSS fez com você, né, Júlia? Sim. E por um período da sua vida você acreditou naquilo, né? Aquilo te paralisou, né? Me paralisou. Então, você deu um passo em busca do desenvolvimento pessoal, por esse autoconhecimento, e foi se redescobrindo, né? É aquilo, o lugar certo, com as pessoas certas, e as oportunidades acontecem. E a Júlia tem uma história, gente, para contar, que nós vamos deixar para um próximo momento, porque a história dela é assim, é surreal. Mas agora, eu quero ouvir um pouco aqui da Karina, né? Essa mulher incrível. Karina, conta pra gente conhecer, né, um pouco da sua história, o seu propósito. Fala um pouco pra gente disso. Luana, para falar um pouquinho do meu propósito, eu também tive que me conhecer. Eu comecei para me conhecer de verdade, eu comecei com um problema no casamento. Tinha pouco tempo que eu tinha casado, tinha aí cerca de 2 anos que eu tinha casado, e a gente enfrentou uma crise muito grande. E foi através desse problema que a gente foi buscar o desenvolvimento pessoal, e foi lá dentro que eu entendi que o problema era muito maior, né? Que o problema do casamento, na verdade, era pequeno perto do que estava dentro de mim. Eu entendi que eu carregava muita crença e que era por isso que eu não me amava, que eu não acreditava em mim, não acreditava na minha história. Por mais que as pessoas falassem, né, da mulher que eu era, eu não conseguia acreditar em mim. Naquele dia, né, que eu decidi mudar, que eu comecei a estudar e comecei a me amar, eu entendi que durante muitos anos, realmente o propósito fez parte da minha vida. Tem uma palavra que eu uso que é a palavra-chave que sempre fez parte da minha história, que é a generosidade. Então, durante muitos anos, eu vivi com a generosidade dentro de mim, de ajudar pessoas. Na época, as pessoas me falavam que era bobeira, nossa, você é muito boba, não faz sentido você ajudar. E eu sei que Deus estava me usando para poder salvar vidas, né? E hoje eu entendo que eu tô aqui para poder salvar vidas, né? E começa com meu marido entrando na minha história. Ele tinha um filho que ele não conseguia ver o filho dele por diversos motivos. Ele tinha trauma, a mãe do filho também tinha vários traumas. E eu peguei aquela criança e olhava só para aquela criança. E eu falei, não, a história dele vai ser diferente. Ele pode ser pai, ele também pode ser filho, a mãe também pode ser mãe, por que não a gente escrever uma nova história? Ali começava a minha batalha, e eu fiz um elo entre eles, né, onde eu entregava presente, mesmo com eles brigando, discutindo, né, eu sempre estava ali do lado. Isso durou 7 anos, e depois de 7 anos, tudo aconteceu. Foi um gesto de generosidade que hoje meu marido pode ser pai, a mãe também pode ser mãe. A gente pode ter uma família feliz, por que não, né? Ele ser feliz, a mãe ser feliz e, mais do que tudo, o Emanuel ser feliz, né? Ele ser filho. E não foi só isso que aconteceu. Quando a gente estava com um problema no casamento, eu passei a ajudar dentro da casa dele. Por que não levar amor a uma casa que tem tanta discórdia? E foi exatamente isso que eu fiz. E aí eu falo para todo mundo que às vezes não tem uma história legal, eu também não tive.
Eu tive vários problemas. Eu, durante a infância, também tive problema com brigas, alcoolismo, só que isso não me define. Isso não me definiu. O meu amor foi maior que tudo. Eu trouxe uma outra versão. Então, eu mostrei para uma família que a gente pode fazer diferente. E eu queria falar para você, que também possa ter sofrido algum tipo de assédio, algum tipo de estupro. É forte essa palavra, né? Mas eu queria falar para você, porque eu passei por isso. E eu fiz uma nova história. Eu me tornei uma nova mulher e eu só consegui fazer isso a partir do desenvolvimento pessoal. Karina, e só para completar, como que foi essa busca pelo desenvolvimento pessoal? Como que isso aconteceu na sua vida? Foi de forma transformadora, né? Eu fui num evento, naquele evento levei meu marido, ele não queria ir, e lá dentro a gente fez uma ferramenta muito bacana, que a gente tinha que olhar todos os pilares da nossa vida, a gente identificou que os nossos pilares estavam ruins, e a partir daquele momento a gente começou a tratar cada pilar. E aí a minha vida ficou completamente imersa nesse desenvolvimento, a gente nunca mais parou, e foi consequência, né? A gente teve frutos daí, tanto dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, dentro do processo saúde, na parte profissional. Então, assim, a empresa deslanchou, né? Eu peguei uma empresa que estava no vermelho, e coloquei ela no positivo, faturando mais de 100%. Então, assim, o desenvolvimento pessoal foi transformador na minha vida. Eu costumo dizer que o conhecimento, ele liberta, né? Liberta muito. E quando a gente junta o conhecimento com o autoconhecimento e entra em movimento, né? A gente se torna imparável, né? E as coisas começam a acontecer, né? E, Karina, tem alguma mensagem que você quer deixar pra gente finalizar aqui a sua participação? Tenho. Eu queria falar que toda vez que a gente entrega uma rosa para alguém, o cheiro da rosa fica na sua mão. Então, toda vez que você tem um gesto de generosidade, ele também deixa rastros em você. É o dar e contribuir, né? Crescer exatamente. e contribuir, né? Servir, crescer. E é tão maravilhoso a gente poder estar nesse movimento, né? Luana, pensa só, você ter uma família, né? Hoje meu marido não tá aqui, mas ele poderia falar isso para vocês, mas pensa só você ver uma família unida, onde você tinha aí irmãos que não se falavam, e você vê eles todos sentados numa mesa, comemorando. Você já parou para pensar isso? E é uma sensação de dever cumprido, né, Karina? Com certeza, e eu entendi que eu consigo sim transformar vidas, que eu consigo sim transformar empresas, né? Uma empresa que está no vermelho, ela pode sim ficar no positivo, e por que não dobrar faturamento? Então a meta, ela também pode ser modificada a partir do momento que, em primeiro lugar, você acredita em você. Uau, Karina! Gente, essas mulheres aqui, isso é só o começo de muitas histórias, né? E a Karina falando, assim, é realmente o que eu vou falar com relação a ela, fala também sobre mim. Que o que aconteceu na família dela, através da generosidade dela, foi um milagre mesmo de Deus, porque eu que acompanhei de perto, né, durante todo esse tempo, era quase impossível hoje eles estarem vivendo a situação que eles vivem, sabe? Unidos, né? Então, é um verdadeiro milagre que, como se diz, do nada é a mesma palavra que fala sobre a minha história, né? A minha palavra é milagre porque eu vivi não só nem 2, nem 3 milagres. Eu quase faleci durante 5 vezes, durante todo esse processo de cirurgia, de transplante de medula óssea. Só que, na verdade, o milagre ele vai muito além disso, né? Você não precisa de passar por um processo que você quase morre para você viver um milagre. Identificar, né, os detalhes, né, e, do na dia a dia, verdade, né? Todo dia é um milagre. O fato da gente acordar é um milagre. O fato da gente respirar é um milagre. O fato da gente viver ao lado das pessoas que a gente ama é um milagre. Então, tudo é um milagre. A partir do momento que a gente entende isso, a gente é muito mais grato, sabe? A gente passa a viver o dia como uma dádiva mesmo, divina, de Deus, sabe? É um presente. Todos os dias, na hora que eu abro os meus olhos, a primeira coisa que eu faço é agradecer.
Porque por algumas vezes eu achei que eu não iria acordar, não iria sair mais daquele bloco cirúrgico. Então, assim, isso é muito forte pra mim, sabe? E eu completaria dizendo que todos os dias é uma oportunidade da gente fazer diferente, né? Completamente. Porque a única certeza que a gente tem na vida é que a gente tá vivo, né? Exatamente. E pra gente finalizar esse episódio maravilhoso, emocionante, eu tô aqui arrepiada com a história de vocês, que é só o começo, né? Eu quero fazer um bate-bola aqui com vocês. Vamos lá, Júlia, qual que é o seu maior sonho, Júlia? Ai, são muitos. Mas hoje, assim, o sonho que é mais quentinho no meu coração é de ser mãe. É de ser mãe, de deixar um legado para os meus filhos, é de ajudar a salvar vidas através da minha história, através do meu conhecimento. Mas, assim, o primeiro sonho é ser mãe. Nossa, Júlia, que declaração linda. É ser mãe. E fala pra mim, fé, Júlia. Nossa, que perguntas, né? Cada uma. Nossa, são duas perguntas que mexem muito comigo, porque até essa questão de ser mãe afeta nisso. Porque para os médicos, eu não tenho a chance de ser mãe, pelo processo que eu passei de transplante de medula óssea. Eu não tenho um ciclo menstrual, tem 5 anos. Nossa. Então, por isso que a fé entra, né, nessa parte, porque eu acredito que para Deus nada é impossível. E a fé tá nisso, né? É a gente crer, acreditar naquilo que não se vê, é a gente ter uma certeza de que algo vai acontecer, sabe? É a gente viver assim. É o que eu falei um pouquinho atrás, né? É eu dar o passo sabendo que Deus dá o chão. Então a fé pra mim é o que me move hoje, sabe? E que bom, eu tô aqui meio que emocionada. Que bom que nós temos a oportunidade de registrar essa sua fala, né? Nossa. Porque eu tenho certeza que em breve nós vamos estar comemorando isso. Amém, Senhor. Eu tô pronta pra isso. Pronta pra receber. E Karina, pra gente terminar esse episódio maravilhoso, eu Já tô quero fazer um nervosa aqui com a bate-bola pergunta, aqui com gente. você, Karina. Vamos lá. O que te inspira hoje, Karina? Me conta pra gente. Nossa. O que me inspira? Eu posso ser muito sincera? Pode. É a transformação de vidas. Nossa. Você olhar pra cada, eu falo pra todo mundo, tá? Eu olhar pra minha família e ver o que ela se tornou, o que o meu casamento se tornou, que hoje, gente, eu tô grávida. Olha que coisa linda. Aqui a gente tá Quase vivendo esquecemos muitos disso. milagres, né? Então, assim, eu olhar pra Várias o que a tias. minha família se tornou e olhar pra cada mulher aqui e ver a transformação de vida de cada mulher me inspira. Me inspira a levantar todos os dias e saber que a gente pode ajudar o próximo e que a gente pode fazer diferente e que cada dia pode ser mais incrível do que o outro. Com Uau, certeza. Karina. Que lindo, parabéns. E pra gente finalizar isso aqui, eu quero te fazer uma pergunta muito forte, mas eu sei que essa mesa aqui precisava dessa pergunta. Karina, Deus, fala pra mim, fala pra gente. Deus é o ar que eu respiro. Porque eu acho que sem Ele eu não teria nada. Porque enquanto ninguém acreditava em mim, a única pessoa que eu tinha para poder conversar, e eu conversei contigo em Deus, era Ele. Que maravilhosa. Era Ele. Então, assim, Deus pra mim é realmente o ar que eu respiro. Deus pra mim é tudo. Eu não me vejo nem um dia, nem um segundo na hora que eu levanto sem Ele. Sem Ele eu não sou nada. Sem Ele a gente não consegue fazer nada. Então, tudo que eu tenho, eu devo a Ele. Ai, nossa. E como é leve, né, a gente viver essa vida com Deus, né? Eu descobri essa intimidade com Deus recentemente, falo isso aqui Sério? pra vocês. Que legal. E como é mais leve, como é maravilhoso, né? A gente poder enxergar cada detalhe da vida e ver Deus em tudo, né? No Em momento que tudo. você olha pro céu, que você vê uma planta, que você vê a natureza, que você vê bichos andando, você fala, gente, Deus é tremendo, né? Luana, meu marido, profetiza na minha vida todos os dias. Uau, Então, assim, como é que a gente não olha pra isso e fala, gente, Deus, tu é bom o tempo inteiro. O tempo inteiro. Bom, essas mulheres aqui têm histórias pra contar, assim, não tem nem palavras pra falar, de inspiração, pra encorajar outras mulheres, né? E esse é o propósito do nosso Nada é do Nada. É que, de fato, quando a gente decide, né, viver uma vida com propósito, porque é uma decisão diária, Sim. né? As coisas começam a acontecer, né? É os lugares certos, com as pessoas certas e as oportunidades. Então, até o nosso próximo episódio.
com histórias inspiradoras. Eu tô aqui emocionada, porque estar ao lado dessas mulheres não é fácil. Meninas, pra gente finalizar, deixa uma mensagem aí, vocês, Júlia, Karina. Eu assim, só queria agradecer mesmo a Deus por eu ter hoje essa oportunidade de estar colocando esse sonho em prática, de estar podendo ajudar não só a mim, mas acredito que cada uma dessas 8 mulheres que compõem o Nada é do Nada. Eu acho que tudo tem um porquê, né? Tudo tem um propósito. E como você disse, nada é do nada. Karina? O que eu tenho pra falar é que, gente, acredita em você. Acredita. Nossa, você pode muito mais do que você possa imaginar. Só coloca na mão de Deus que Ele te entrega mais. Só vai. Só vai. E é isso. Um beijo pra todo Beijo. mundo. Muito obrigada. E até Tchau, os próximos, né? gente. Se Deus quiser. E Ele quer, com certeza.